Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Elétrica é Tudo e dando continuidade ao nosso curso de comandos elétricos, tá? Nós vamos agora dimensionar os dispositivos que nós utilizamos na partida direta trifásica. Nós já fizemos essa montagem, quem está acompanhando já visualizou. E aqui a gente vem para o nosso quarto vídeo sobre o dimensionamento desses dispositivos de uma partida direta trifásica, né? Nós dimensionamos os cabos do circuito de força e de comando, depois dimensionamos o disjuntor de proteção do circuito de força e do circuito de comando. O vídeo anterior a gente dimensionou o relé de sobrecarga. E hoje, para a gente fechar essa parte de dimensionamentos, vamos dimensionar o contator dessa partida direta trifásica, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que conhecer o que é que tem no mercado de contatores. Nós temos diversos fabricantes, tá? Mas aqui eu vou passar as informações que normalmente são comuns a todos os fabricantes de contatores. Primeiro é essa daqui, né? Que nós temos os contatores. Você pode adquirir um contator bipolar, um contator tripolar ou um contator tetrapolar. Esse contator aqui, tripolares, eles vêm apenas com a parte de potência, né? Somente com aqueles bornes para você conectar as três fases e sair com as três fases. Ele não vem com contato auxiliar. Você precisa adquirir blocos aditivos para colocar os contatos auxiliares. Já os contatores tetrapolares são contatores, né, que vêm com três bornes para a parte de potência e eles vêm com contato auxiliar. Normalmente é um contato NA. E foi um desse aqui, né, que a gente usou lá no nosso circuito de comando, né, de força e de comando. Querendo aumentar o número de contatos auxiliares, aumenta também. Ele vem com 3 contatos principais, né, e mais um auxiliar. Mas aí você pode encaixar esses contatos aditivos nesses contatores, ok? Então esse é o primeiro passo quando você for dimensionar. Se você vai utilizar tripolares ou tetrapolares, tá? No nosso caso, a gente usou o tetrapolar. O segundo ponto é que você precisa definir qual é a tensão de trabalho do seu contator, né? A tensão de trabalho dele. Tem contator para 220, 400 volts, 440, 500 volts, 690 volts. Nesse caso aqui, a gente precisa especificar. Certo? Precisa especificar. Talvez aí no mercado, dificilmente você tenha exclusivamente para 220, né? Normalmente ele tem umas tensões maiores, né? 500 volts, 690 volts. Aqui na parte inferior, eu já coloquei a tensão da bobina, que é importante, né? Você precisa definir qual a tensão da sua bobina. Vai depender do que você tem disponível no seu painel para fazer a montagem, né, a instalação, a conexão da bobina. Tem bobina, todas essas que eu coloquei aqui são bobinas para corrente alternada. Lembrando que tem bobinas também para corrente contínua. Estou falando aqui exclusivamente para corrente alternada. Tem bobinas para 24 volts, 48, 110, 220, 230, 240, 380, 400 e 440, tá? Então, quais são as mais usadas? As mais usadas são 110 volts na bobina, que é onde existe a tensão de fase para neutro 120. Tem também 220 volts, é muito utilizado. Tem região que de fase para neutro é 220 e de fase para fase é 220, vai depender da região. 380 volts também é bem utilizado quando se tem duas fases, né? Dependendo da região. E 440 volts também se utiliza em algumas indústrias, né? Algumas empresas, na parte mais interna da empresa ou da indústria, que também são duas fases, tá? Então, basicamente, você pode usar essas outras tensões, mas basicamente a gente fica aí
dominado aí pela aplicabilidade e utilização no território brasileiro de 110, 220, 380 e 440 volts. Aqui de lado nós temos essa informação da bobina é muito importante, né? E a outra é a corrente de operação. Então você tem que identificar qual é a corrente de operação. Aqui eu coloquei a corrente dos principais contatores, né? Nos fabricantes. Tem eles de 9 amperes, de 12 amperes, 18, 25, 32, 40 e assim vai. Tem contator aí até de 900 amperes, né? Para você ver aí o porte, né? Pode ter até mais, 900 foi o que eu vi em um catálogo, tá? Então, a partir daí é que a gente começa a dimensionar o nosso contator. Então, como eu estou trabalhando, lembra que eu estou trabalhando com um motor, desde o início nós estamos trabalhando com um motor de 5 CV, certo? E que nós estamos adotando 2 níveis de tensão, né? A gente está fazendo dimensionamento tanto para 220 volts trifásico, como para 380 volts trifásico. A gente está seguindo esse modelo aqui, que foi um motor que a gente adotou desde o início, né, da partida direta trifásica. E nós vimos também, e nos vídeos anteriores tem, que para 220 volts, esse motor ele tem uma corrente de aproximadamente 13 amperes. E se ele for alimentado esse motor com 380 volts, ele vai ter uma corrente de aproximadamente 8 amperes. Então vamos começar a dimensionar o contator para a galera, né, que tem o estado, que tem uma tensão de fase para fase de 220 volts, que é de 13 amperes. Né? Então, essa corrente de 13 amperes, para quem alimenta esse sistema trifásico 220, nós vamos ter que ter um contator. Se você observar aqui, o de 9 não satisfaz, o de 12 não satisfaz. Você pode adquirir um de 18 ou um de 25, fica a seu critério. O de 18 está bem próximo, certo? Ele suporta, certo? Mas eu lhe asseguro que é melhor escolher o de 25 amperes. Por quê? Porque o de 18, gente, vai estar bem próximo de 13, se o motor tiver aquele fator de serviço que eu falei para vocês, né, que é 10, 15, 20% a mais, ele vai aumentar um pouquinho e vai ficar muito próximo da corrente de operação do contator. Então, aqui, no caso, quem tem um motor trifásico 5 CV alimentado 220 volts trifásico, tem uma corrente de 3 amperes, eu aconselho você usar o contator de corrente de operação de 25 amperes, né? E aí a bobina vai depender, você pode optar por 110 volts de fase para neutro, para alimentar a bobina, ou de 220 volts, que é de fase para alimentar a sua bobina, fica à vontade. Então você vai dizer, eu quero um contator com uma tensão de trabalho de 600 volts, com uma corrente de operação de 25 amperes e uma tensão, aí você vai ficar à vontade, a tensão da bobina 110 ou 220. Mas você precisa especificar a tensão de trabalho do contator, a corrente, a tensão da bobina do contator e a corrente de operação do seu contator, certo? Então, para o caso de 220 volts, nós vamos escolher o de 25 amperes. Agora, indo para as regiões, né, os estados que possuem uma tensão de 380 volts trifásico, o nosso motor ele vai solicitar uma corrente de 8 amperes. Nessa situação, nós poderíamos usar de 9? Poderia, mas ia ficar muito no limite, não aconselho. Poderia usar o 18? Poderia sim, mas quando você colocar o fator de serviço, também fica muito próximo. Então, eu aconselho você pegar uma corrente de operação de 18 amperes, porque fica mais tranquilo aqui para o seu contator. E aí, qual é a bobina? A bobina, para esses estados aqui, que é o meu estado aqui, o Rio Grande do Norte, a nossa tensão trifásica é 380, eu pegaria uma bobina de 220,
porque a gente sempre precisa do neutro, né, no painel por algum motivo. Então eu levaria esse neutro e aí eu teria um sistema, né, 3 fases de neutro lá e o terra dentro do meu painel, certo? Então ficaríamos aqui com o caso de 380, a tensão de trabalho para 600 volts, 500 volts, a bobina de 220 e a corrente de operação de 25 amperes, certo? Esse seria o dimensionamento. Agora, gente, eu coloquei aqui de lado as categorias de trabalho do contator, né? O contator, pouca gente sabe disso, ele possui as suas categorias, que nós chamamos de AC1, AC2, AC3 e AC4. Para cada Czinho desse aqui, ele há uma sua aplicabilidade. Um exemplo, o AC1 ele é muito aplicado em cargas resistivas, para circuito de iluminação, para resistências, né? Resistências elétricas, você pode usar o AC1 tranquilamente. O AC2 ele é utilizado em cargas indutivas pequenas, tipo um motorzinho bomba pequenininho, uma coisa mais leve, certo? Aí você pode usar o AC2. O AC3 já vai permitir que você utilize motores um pouquinho, né? Os motores que você consegue ligar e desligar várias vezes ao dia, certo? Que tem uma corrente de partida mais elevada, então você já pode usar o AC3. E o AC4 são para manobras pesadas, né, de motores de grande porte. Isso aí você vê em minerações, né, coisas maiores mesmo, mais robustas, tipo triturador, britadores, né, moinhos grandes, né, aí você vai precisar desse AC4. Mas aí o que isso significa? Isso significa que esse contator, quanto maior o AC dele aí, mais robusto ele é e mais forte. Olha, eu vou mostrar esse contator aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele é aqui o AC3, certo? Ele está aqui o AC3, ó, mostrando aqui a potência que ele suporta em quilowatts, de acordo com o nível de tensão, e ele é para AC3. Olha, se ele é para AC3, gente, ele atende tranquilamente o AC2 e o AC1, né? Agora ele vai ficando mais caro. Normalmente, os contatores vêm AC3, né? Que normalmente o contator é utilizado para esse fim, né? Para motores elétricos, partidas, tal e etc. Em casos específicos é que você vai solicitar o AC4, tá bom? Gente, um grande abraço a todos, mais um vídeo para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, gente!